Deus abençoe a todos os nossos irmãos, mais uma vez, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E nós, dando início neste culto, gostaríamos de elevar a nossa voz em oração em direção ao trono da graça do nosso Deus, nosso Pai Criador, e pedir-lhe a bênção para este culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, neste momento, quando iniciamos mais este culto de adoração, oração e também a pregação da palavra do Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, a orientação para esse trabalho, ó Pai. E agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pela graça, pelo alimento de cada dia, pela água, pelo ar que respiramos. Enfim, damos graças ao Senhor por todas as bênçãos, ó Pai. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos o Senhor e pedimos que o Senhor esteja conosco agora, enquanto estamos reunidos, porque cada um certamente está reunido em sua casa, ou em seu lugar, seja qual for o seu lugar, ele está ali em contrito, em comunhão com o Espírito Santo e com o povo do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos
e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos ler as Escrituras em Hebreus capítulo 5, começando no versículo 1. E nós estamos estudando a mensagem Coisas que hão de ser. Estamos parados no parágrafo 41, se não me engano, né? Então, se o Senhor permitir, nós continuaremos, então, estudando aquela mensagem muito tremenda, muito importante para a edificação das nossas almas, não é? Mas agora nós vamos louvar ao Senhor com os nossos hinos. O primeiro hino que vamos cantar é o hino 119 do Inário Shalom. Louvores ao Rei. Cantemos todos agora e adoremos ao Senhor nesse momento. Salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir a guerra contra o mal, e como nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a glória, seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei e ao meu Senhor Jesus que me salvou. O grande autor da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Por tudo vencerá, vitória nos dará, a glória, salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei e ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, graças a Deus. Número 120. História de Jesus e
de seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Deus excelso resgatou-nos e nos deu libertação. Com poder Ele salvou-nos da eterna perdição. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Graça infinda Deus aceita os rebeldes com fervor, pois jamais Cristo rejeita o contrito pecador. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Aceitai, pois, sem limite a divina compaixão. Deus estende seu convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Glória a Deus. 121. Minha glória e minha
amém. 122, glórias a Deus. Inário Shalom. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa estar recebendo o nosso louvor, né? A nossa adoração. E hoje nós temos também o comunicado do aniversário de mais duas irmãs, né? Quando nós estamos na igreja, a gente ora pelos irmãos que estão aniversariando lá na igreja, e agora nós estaremos orando também aqui, não é? Então é a irmã Elaine Tavares Rosa e a irmã Stephanie Paião, que estão aniversariaram no próximo dia 12, agora passado, não é? 12 de maio. Então nós, na próxima oração, antes da leitura da palavra de Deus, nós estaremos orando por elas também, incluindo-as na oração, e agradecendo a Deus pela vida das nossas irmãs, não é? Nós vamos ter agora um hino especial com a irmã Lurdinha Cesareto, Paião Cesareto, e o irmão Pedrinho, seu filho, homem de Deus. Esse hino será para o louvor do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero oferecer também para o enlevo espiritual das duas irmãs aniversariantes, não é? E assim que nós acabarmos de ouvir o hino, a gente volta. Eu sou homem de Deus,
perseguidores. Então o fogo ali caiu e consumiu aqueles que o perseguiam. Homens de fé, precisa crer no poder de seu Deus, pois Ele ouve a oração dos seus. Clame com fé e Ele te ouvirá. Homens de fé, precisa crer no poder de seu Deus, pois Ele ouve as orações dos seus. Clame com fé e Ele te ouvirá. O adversário está querendo te derrotar. Clame ao Senhor agora. O fogo do céu Ele vai mandar. O inimigo tu vencerás. O nosso Deus, Ele é o mesmo e não mudará. Ontem, hoje, eternamente Ele será o poderoso de todas as batalhas. Ele é o grande Deus Jeová. Ontem, hoje, eternamente Ele será o poderoso de todas as batalhas. Ele é o grande Deus Jeová. Amém, Jesus. Graças a Deus, não é? Então nós ouvimos esse belíssimo hino, Homem de Deus, cantado pela irmã Lurdinha, né, assim carinhosamente chamada por nós, Paião Cesareto, e o irmão Pedrinho, que é seu filho, né? Muito bonito, eles têm um dom maravilhoso para cantar, e que Deus aceite o nosso louvor, não é? E agora nós vamos então abrir as nossas Bíblias, aqui no capítulo 6, aliás, 5, né? 5 de Hebreus, verso 1. E antes, então, vamos orar, falar com o autor da palavra e também incluiremos as nossas irmãs aniversariantes nesta oração, agradecendo a Deus pela vida delas. E vamos também fazer a intercessão pelas pessoas necessitadas. Irmãos, irmãs, você que tem aí uma pessoa que está precisando da bênção, está enfermo, qualquer tipo de problema, então você ora junto agora com esta oração e você menciona o nome da pessoa, ou se é para você mesmo, o Senhor Deus é conhecedor de todas as coisas, não é? E nós em seguida estaremos lendo então a palavra do Senhor. Gracioso Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, fechamos os nossos olhos para falarmos com o Senhor. Eu penso, meu Pai Celestial, que é uma das maiores honras que um ser humano pode ter em sua vida, é ter a oportunidade de falar com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, o maior ser que existe no universo, o Senhor nosso Deus. Aleluia. E o Senhor nos deu este privilégio de podermos falar com o Senhor. Depois que o véu do templo foi rasgado, então agora
o homem, o ser humano cristão, pode ter acesso ao Senhor e falar com o Senhor, Pai. Então, meu Deus, nós apresentamos essas irmãs que estão aniversariando, a irmã Elaine e a irmã Stephanie, que o Senhor possa dar a elas muitos anos de vida, muita bênção, muita paz, que o Senhor as ajude naquilo que for necessário, naquilo que elas precisarem, meu Pai, e nós entregamos elas aos cuidados do Senhor. E alguém mais que por acaso aniversariou, mas não mandou a nota, que o Senhor também abençoe as vidas, abençoe as famílias, dando vitória, dando graça a cada um. E nós pedimos em favor dos enfermos também. A pessoa que está enferma, se está enferma, está ouvindo esse culto e é uma enfermidade no seu próprio corpo, coloque a mão no seu coração agora e o Senhor Jesus Cristo estará operando a bênção da cura. Se é um problema, então agora apresente este problema ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. E meus irmãos sejam ajudados, minhas irmãs sejam ajudadas. E se às vezes a pessoa não é uma cristã também, mas é um ente querido seu, ó Deus, então que ela também possa estar intercedendo por essa pessoa que está precisando da ajuda e da bênção do Senhor, Pai. E agora, meu Deus, abre-nos a palavra para que nós possamos ser alimentados através da mesma. Dá-nos aquilo que nós precisamos nesta hora, nesta noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ler aqui então o capítulo 5 de Hebreus, começando no versículo 1, não é? Não será todo o capítulo, alguns versos apenas. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Mais um versículo 5, né? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Do verso 1 até o verso 6. E que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Quando nós estávamos orando, me veio isso à mente, que antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecador não tinha acesso a Deus, não é? Mas depois da morte, então, existe aquele mistério que aconteceu na sua morte, que foi o véu do templo rasgando-se em duas partes, né? E a Bíblia diz assim, que ele rasgou de cima para baixo, né? É muito significativo isso, interessante. Primeiro, porque o rasgo, o corte no véu, veio de cima para baixo, veio de Deus para os homens, e não de baixo para cima, né? E então, os historiadores dizem que aquele véu, a gente fala um véu, a gente tem, às vezes a nossa mente assim
finita, humana, não é? Às vezes pensamos que é um véu assim de renda, uma coisa, né, transparente, não era isso não, né? Os historiadores dizem que se engatassem 2 cavalos, um numa ponta do véu embaixo, né? Um numa ponta do véu e outro na outra ponta, e cada um puxasse para um lado, o véu não seria rasgado. Eles não conseguiriam partir. Então você vai ver que isso é muito significativo. É um mistério isso aí. Porque o véu não podia ser rasgado de baixo para cima. Isto é, isso representando que um homem, uma mulher, não consegue se salvar por suas próprias obras. Não consegue se salvar por seus próprios méritos. Tem que vir de cima para baixo a abertura. Então isto significa que é a graça de Deus. Agora, você pensa, se você tivesse que falar com uma grande autoridade, por exemplo, o senhor presidente da República, se você tivesse que falar com ele, ora, teria um protocolo, tinha que seguir todo um protocolo, talvez ele não tivesse tempo para te atender na sua agenda e outras dificuldades mais, não é? E você pode então falar a hora que você quiser, na sua casa, no seu trabalho, porque a Bíblia disse, São Paulo, o apóstolo, disse assim, orai sem cessar. Orar para quem? Você estaria falando com quem? Com o Senhor Deus, não é? Então você pode falar com Ele, se você está na sua casa, se você está no seu serviço, se você está dentro do ônibus, não é? Tem aquele corrimão assim, você está segurando ali assim, e vocês podem estar falando com Ele em espírito e em verdade, né? Então é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter, é a hora que ele faz a sua oração. E eu não sei se você já notou isso, que é tão assim difícil orar. As pessoas que congregam nas igrejas, pastores, têm essa experiência. Um dos cultos menos frequentados na igreja é o culto de oração, não é? Então, é difícil. Por que será, né? Se é o maior privilégio que o crente pode ter, que é falar com Deus. Mas é difícil orar, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, e orar levantando as mãos santas, orar em qualquer lugar, não tem lugar não, não é? Porque isso é muito importante, a gente orar. É um perigo a gente ter vergonha de orar. Se você vai na casa de uma pessoa amiga que não é cristã, você é convidada para um almoço, né? E você chega lá, aquela hospitalidade da família toda, e todos se assentam ao redor da mesa. E aí, como é que você faz? Você ora ou você tem vergonha de orar? Você é autêntico o suficiente para dizer, vocês me dão licença, né? Eu estou na vossa casa, mas eu gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus pelo alimento que Ele tem nos dado. Se aquela família for uma família sensata, não importa a sua religião, não importa a religião que ela seja, eles respeitarão também, eles aceitarão também. E dessa maneira você está semeando uma sementinha do Evangelho ali. Né? Mas o problema é que às vezes nós corremos o risco de querermos ser iguais aos outros que não são cristãos. Não queira isso, nunca. Se alguém tiver que ser igual, que eles sejam iguais a você que é cristão. Pronto. Né? Testemunho. Eu agora me lembrei também, quero mandar um abraço carinhoso. Às vezes não dá para fazer isso todo dia, né? Porque o nosso tempo aqui é meio resumido. Mas lembrei-me do irmão Flávio Tarley agora, com a sua esposa, Mandalva, né? E sua família ali. O irmão Flávio é fervoroso, né? Que Deus conserve ele nesse fervor. E ele gosta de pregar, ele gosta de testificar. E eu tenho certeza que se ele for almoçar em um lugar, ele não tem vergonha de orar.
de testemunhar, eu sou um cristão, eu creio em Deus, eu sou agradecido a Deus pela minha vida, eu sou agradecido a Deus pelo meu alimento, eu tenho consciência que esse alimento veio de Deus para nós, né? Mas a gente não pode começar a ir muito para frente, você começa a desviar do nosso tema aqui, não é? Então vamos aqui para o versículo 1, que Paulo, o profeta desta era, diz que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo São Paulo, né? Bem, então ele diz aqui, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, aqui não tem, na minha Bíblia, aqui não tem um para dizer assim, todo sumo sacerdote é tomado por Deus, dentre os homens. Aqui não tem um pode ser que na outra versão mais atualizada, pode ser que tenha um ali, não é? Porque se vocês tiverem um pouco de paciência, deixa eu sair daqui um pouquinho, eu vou na outra Bíblia, porque nós estamos nesse culto, é para isso mesmo, né? Então deixa eu achar aqui Hebreus, essa aqui é a Bíblia King James, que eu vou ler agora, e então ela é atualizada. Vamos ver aqui, rápido, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Então, fala mais assim, atualizado, uma linguagem mais atualizada, né? Mas também não dá muita diferença na compreensão. Então, vamos voltar para a nossa leitura original, né? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, deixa eu ver aqui, é constituído a favor dos homens. Então, se tivesse assim, todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, não é? Então, seria uma expressão definitiva para os nossos entendimentos. Todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, mas não tem a letra E. Então, supõe-se que então pudesse não ser tomado pelos homens? Não pode haver essa suposição, porque sumo sacerdote é somente humano, né? Então não tem o mas nós entendemos que o sumo sacerdote é humano mesmo, não é dos anjos, não é? Mas nós vamos chegar lá depois, daqui a pouquinho. Então todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Aí você pensa assim, mas eu pensei que ele ia oferecer sacrifício pelos pecadores, não é? Eu também pensei isso, que poderia ser o sacrifício oferecido pelos pecadores, mas aqui diz pelos pecados, e lá na outra que nós acabamos de ler, também fala que é pelos pecados. Porque se não tivesse pecado, então não precisaria haver sacrifício, não é? E o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu como um pecador. Mas ele não era pecador, é claro, né? Mas a gente não pode demorar muito num versículo só. Bom, aí vem o verso 2. Eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes é que fazem as diferenças às vezes, né? Então no verso 2 diz assim, ó, então ele, no verso 1 diz que ele é tomado dentre os homens e oferece sacrifícios e dons pelos homens, pelos pecados deles, né, dos homens. Agora vem o 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Quem compadecer? Às vezes você ora, eu também oro, nós dizemos, Senhor, compadece-te de mim, meu Pai. Tenha compaixão,
né? Nós pedimos assim para o Senhor compadecer-se de nós. Mas aqui, a compaixão é exatamente do sumo sacerdote. É ele que tem que compadecer dos homens. E eu estava pensando, eu até tentei achar, mas não tive tempo de achar e não consegui. Eu tinha uma leve impressão, mas não tive certeza, então não posso afirmar. Que o irmão Brana havia dito que Davi tinha alforje de pastor, funda de pastor e coração de pastor. Mas eu não achei, então não posso dizer, não posso afirmar. Mas eu só queria ter uma base para dar suporte. Mas eu tenho absoluta certeza que é assim. Né? Quer dizer, Davi, ele carregava um alforje aqui, porque no alforje é que ele colocou as pedras. E a funda também ele levava consigo, era parecido com o estilingue, mas não é aquele que faz assim, não. Que os meninos matavam passarinhos. Vocês peçam perdão a Deus, viu? Vocês meninos que mataram passarinhos, inclusive o vosso pastor. Peçam perdão a Deus por matarem os passarinhos, né? O estilingue, pá, né? Tinha uns mais pontarias, mais certeira, matava o coitadinho do passarinho, né? Então, mas a funga de Davi, desculpa, a funda é uma que virava assim. Virava, depois ele soltava, né? Então ele tinha a funda de pastor, porque se ele precisasse afugentar um bicho que viesse comer uma ovelha dele, ele colocava uma pedra naquela funda e tá no bicho. Vai comer outra coisa, não minha ovelha. Aqui você não come nada não, né? Então, deixa eu ver aqui, né? Então, eu tô no 2, que eu saio fora da linha aqui, depois eu me perco um pouco, né? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Então, o que tem que compadecer é o sumo sacerdote. Por quê? Porque é claro que ele é um representante de Deus. Ele representa o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, querido e querida irmã, você não viva sem pastor. Agora eu vou mudar a expressão. Você não vive sem pastor. Mas não viva é o conselho. Nunca viva sem pastor. Nunca pense que você não precisa de pastor. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos de pastor. Olha só, porque quem vai se compadecer de você, pecador, é o vosso sumo sacerdote. Por quê? Porque, por isso que eu queria achar a expressão coração de pastor. Porque o homem que tem coração de pastor, o coração de Cristo está nele. E ele tem misericórdia. Meu Deus, eu não vou ter tempo, não vou conseguir chegar no fim, Senhor, do pensamento aqui, né? Ele precisa ter misericórdia, mas então vamos para frente para ver até onde a gente pode chegar, né? Aqui. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Pois também, por que ele compadece-se dos ignorantes e errados, né? Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É aí que mora o X da questão. Por que ele se compadece dos ignorantes e errados? Porque ele mesmo é um deles. Porque se eu fosse um anjo, eu sou um pastor, mas nós estamos falando do sumo sacerdote, né? Se ele fosse um anjo lá descido do céu, por isso que eu parei um pouquinho, eu fiz uma pausa ali sobre tomado dentre os homens. Se o pastor, o sumo sacerdote, fosse um anjo que tivesse escolhido lá na glória para ser o pastor da igreja, ele não saberia entender as minhas fraquezas como humano. Ele não saberia entender as suas fraquezas como humano. Mas como o sumo sacerdote é humano como o restante deles, então ele sabe perfeitamente o que eles sofrem. A gente é velho, né? Desculpa assim a expressão, idoso, né?
Nós somos idosos, pastor idoso. O irmão Branham disse uma coisa assim que não é, eu não quero radicalizar, né, o que o profeta disse, mas ele disse assim: se eu fosse escolher um pastor para ser o pastor da minha família, eu escolheria um homem idoso. Agora, ponto para os idosos, né? Mas isso não quer dizer que um pastor jovem também não tenha chamamento, não tenha ministério, né? Porque para ser chamado, tem que ser chamado desde sempre. Tem que ter o chamado desde sempre, desde o ventre da mãe. Então, mas o idoso, o pastor idoso, chega um menino de 17 anos no escritório, vai com aquele medo, tão tremendo de medo da repreensão do pastor. Não! Ali dentro do escritório está o Senhor Jesus Cristo ali. Não que o pastor seja o Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito de Cristo está ali. O amor de Cristo está ali. Para entender a necessidade e as fraquezas daquele menino, daquele garoto. E assim, eu estou fazendo um exemplo assim, porque para a gente radicalizar bem, né? De velho para menino, jovens, né? Então, o sumo sacerdote sabe entender as fraquezas da juventude, as necessidades da juventude. E como é que um sumo sacerdote vai matar uma ovelha porque ela errou? Mas eu queria chegar no fim do assunto, sabe? Mas, como é que o sumo sacerdote vai estripar, como dizia minha velha e saudosa mãe, o pobre do jovem, porque errou? Ele também foi jovem. Ele nasceu criança, menino, bebê, cresceu, ficou adolescente, ficou jovem, para depois entender o que as pessoas precisam, as fraquezas das pessoas. Então, quando você tiver que ir no escritório, falar com o seu sacerdote, não vá com medo, não. Vá com confiança, né? Vá com humildade, é claro, com arrependimento. Não vá com arrogância também. Porque se você for com arrogância, eu fiz isso por causa disso, não tem justificativa. Você fez porque você pecou. Aí a coisa muda de figura. Mas se a gente chega lá com humildade, com seriedade, com honestidade, com arrependimento, Deus está pronto para nos perdoar. Mas ali tem um homem, que é o sumo sacerdote, que representa Deus ali, representa o Senhor Jesus Cristo ali, né? Então, por que isso? Porque ele mesmo também está rodeado de fraquezas, o sumo sacerdote, né? Mas aí, vamos para frente, rapidão. Desculpa a minha expressão assim, às vezes eu fico meio agitado e atropelado, e a gente usa certas expressões que não se deveria usar, né? Vamos para frente rapidamente. Pronto, né? Consertou. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, o sumo sacerdote, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Novamente, aqui, não é pelos pecadores que ele faz a oferta. Sabe por quê? Porque o pecador, o ser humano, vamos dizer assim, o irmão daquela congregação que é cuidada por esse sacerdote, esses irmãos já foram salvos. Eles já foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ele continua pecando. Porque o profeta disse assim, que quem peca é o cristão. Pecador não peca. Aí alguém que não entende nada da mensagem fala, agora deu uma confusão na minha cabeça. Então quer dizer que cristão peca e pecador não peca? Não, pecador não peca porque ele é um pecador. Ele já é um pecador. Agora o cristão é um cristão salvo, remido, lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos o primeiro hino. O sangue de Jesus me lavou. Não é? Então ele não é mais pecador. Mas é justamente quando ele erra, porque errar
pecar é errar o alvo. Quando ele erra, é que o sumo sacerdote tem que oferecer dons e sacrifícios a favor dele. Por isso que é pelos pecados, não é pelo pecador. Não é? Porque o irmão não é pecador mais. O irmão já é remido, a irmã já é remida. Né? Então, e ele também deve oferecer por eles e por si próprio. Então, aí sim, é uma coisa harmoniosa, porque esse sumo sacerdote nunca vai se sentir superior a ninguém. Superior a irmão nenhum, superior a irmã nenhuma. E ele, se o irmão ou a irmã cometeu qualquer erro, qualquer coisa, esse sacerdote não deseja expor esse irmão. O amor divino, o amor de Cristo que está no coração dele, não quer que esse irmão, que essa irmã seja exposta. Em hipótese nenhuma. Ele quer encobrir o pecado, mas não é o pecado sem confissão, não. Depois que o pecado foi confessado, ele fica debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacerdote não quer jogar aquilo no vento, não quer propagar aquilo. Se fizer isso, ele não é um sacerdote. Se ele fizer isso, ele não é um sacerdote. O espírito do sumo sacerdote não está nele. Essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Deixa eu ver se eu não pulei. Não, eu tinha que ler o 3 agora, né? E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Agora vem o 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Eu não quero me sentir suspeito para dizer isso, porque é a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo isso, não é? Então eu não tenho que me sentir suspeito nem um pouquinho, mas a verdade é essa. Se a pessoa não tiver o discernimento que aquele homem rodeado de fraquezas como você é o seu sacerdote, você está perdido, você se perde na fé. Você se perde se você não tiver discernimento, revelação que aquele homem que Deus colocou lá, que é rodeado de fraquezas como você vai olhar só no humano e não vai observar o ofício que está sobre aquele homem. Aí você se perde. Se você fizer confusão disso, nunca cometa esse tipo de erros, não é? E eu não estou me sentindo suspeito porque eu estou falando a palavra de Deus, não é? Bom, então ninguém toma essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, vamos ver se é aqui que eu quero chegar, né? Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos para o 6 também. Como também diz no outro lugar, tu és meu filho, digo, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só tinha lido até aqui, né? Então, vamos ver se a gente não continua a leitura para nós aproveitarmos, compactar esse tempo que nós temos restante. Aqui já são 48 minutos já. Então, vamos parar um pouquinho aqui para nós fazermos uma análise. Jesus também, o que você entendeu aqui é isso. Jesus também é o sumo sacerdote. Não é? Só que com uma diferença, que então no 5 diz assim, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, vírgula. Por que ele não se glorificou a si mesmo? Porque ele podia se glorificar, porque ele não era rodeado de fraquezas como eu. Amém? Eu gosto sempre de pensar, a palavra está correndo em harmonia? Está. Ele não era rodeado de fraquezas, ele era um sumo sacerdote, mas não era rodeado de fraquezas como eu e como todos os sumos sacerdotes no mundo inteiro. Todos os sacerdotes, todos os pastores. A Bíblia fala sacerdote porque ele estava falando para os judeus,
para a compreensão deles, né? Que era sacerdote, né? Mas são os pastores. Então, o Senhor Jesus Cristo é chamado também na Bíblia de pastor, né? Eu sou o bom pastor, ele diz. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas aqui neste caso, Paulo está se referindo ao Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, porque ele estava falando aos hebreus, e hebreus entendiam melhor essa linguagem de sacerdócio. Porque até então, o que vinha para eles era o sacerdócio, né? Levítico, o sacerdócio de Arão. Mas aqui a diferença foi essa, que ele poderia ter se glorificado, mas não se glorificou, para ficar igual eu. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que revelações são essas, Senhor? Né? Para eu não ter o direito de dizer, não, mas o senhor era diferente. O Senhor conseguiu porque o Senhor era diferente. Não, então ele não se glorificou para ele poder ser igual eu. Eu estou falando de mim porque, quem sabe, eu seja o mais fraco, não é? O mais debilitado, o mais necessitado. Então, e ele não se glorificou, mas ele não tinha fraquezas. Você sabe quem é a fraqueza de Jesus? Ou não? Acho que sabe, né? Nós já falamos aqui, né? A fraqueza do Senhor Jesus Cristo é a sua igreja. É a sua noiva, é a fraqueza dele. As fraquezas dele somos nós. A parte fraca do Senhor Jesus Cristo é sua noiva. Então veja bem, você está começando a compreender, você está começando a ter a luz da revelação da palavra. As fraquezas do Senhor Jesus Cristo somos nós. Mas ele não tinha nenhuma fraqueza. Porque se ele tivesse, nós estaríamos perdidos. Nós não estaríamos salvos, né? Agora eu vou voltar outra vez mais um pouquinho aqui agora, porque nós já chegamos até o fim, né? E por esta causa deve ele, deixa eu ver se é o 3. E por esta causa, vamos ver o 2 também. E assim aqui, o 2. Não, vamos começar do 1 outra vez, né? Que nós temos uns minutos lá ainda. Então vamos começar do 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Ele não pode ser contra os homens e nem as mulheres. Ele é constituído a favor. E quem constituiu ele? Foi o Senhor Deus. Para ser a favor dos homens, né? A favor... constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, na parte espiritual, da vida espiritual de cada pessoa, né? Nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, agora não vamos nos deter aí, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Eu quero ver se alguém tem a coragem de dizer, mas o meu pastor fica só a favor dos errados. Você não teria essa coragem de dizer, né? Eu também não teria. O meu pastor fica só a favor aos errados. Por que ele não fica a favor dos certos? Porque os certos não precisa. Ele já é certo, né? Mas a favor dos errados. Então, deixa eu contar. Eu queria arrematá-lo assim, contando isso aqui, e depois o tempo que sobrar, né? A gente faz um arremate. Eu estava fazendo minha pedalando, aqui perto da nossa casa tem uma pista de fazer Cooper, né? As pessoas correm ali, andam e também pedalam, né? Aqui perto aí. E eu estava pedalando à noite, e tem a pista que passa entre as duas pistas de Cooper, né? Tem uma pista que sobe e desce ali. Nós chamamos aqui, os irmãos que conhecem a cidade aqui, de Americana, chama as 3 pistas. Um lado é a Avenida São Gabriel, outro lado não sei o nome da avenida, né? Mas enfim, eu estava pedalando ali, e de vez em quando, o comando policial se instala ali para fiscalização do tráfego. Aliás, do tráfego de veículos, né? Para fiscalizar o tráfego de veículos.
Mas eu fico assim, eu pedalando ali e observando, né? Pedalando e observando. E o guincho já fica parado ali com o pisca-alerta ligado, esperando a hora que alguém seja pego em uma infração para eles levarem o veículo, né? E eu pedalando ali e observando, aí veio um carro com uma família, a gente não vê muito de pertinho, meio de longe assim, mas dá para ver, tinha uma senhora, tinha criança, uma ou duas crianças, tinha o rapaz, né? E aí os policiais ficaram ali, fizeram aquelas averiguações, depois lavraram a notificação, né, para ele, e imediatamente já o guincho foi acionado para colocar o carro em cima do guincho e levá-lo. E aí eu pedalando, mais irmãos, me deu uma dor no coração, né? Me deu uma dor no coração. Eu falei assim, oh meu Deus, eu nem conheço essas pessoas, Senhor, mas talvez eles estivessem indo para casa. E agora, como é que eles vão para casa? Ficou tão difícil para eles, né? Agora, eu não sei, talvez tenha que chamar um Uber ou chamar um parente para vir buscar. E a dor de cabeça que vão ter a respeito de alguma irregularidade que estava havendo no automóvel. O automóvel estava andando, né? Mas não sei o que tinha. Não sei se era uma luz queimada ou é um pneu já em más condições de uso. Não sei o que seria, porque eu não fui lá perto para ver, nem iria, né? Então eu fiquei observando ali e me colocando no lugar das pessoas, da mulher, com a criança, com as crianças, né? Falou, oh, Senhor, que pena, que dor no coração, né? E o guincho colocou o carro, puseram lá o guincheiro, colocou o carro em cima e já amarrou lá, faz os procedimentos para não cair na rua, né? E aí levaram o carro embora e as pessoas ficaram ali. E eu fiquei muito triste, doeu o coração, né? Eu estou contando uma coisa, mas acontece tantas coisas assim, né? E eu fiquei pensando, pedalando, fui para lá, voltei, fui. Aí eu comecei a pensar, porque você sabe, eu já falei uma vez para os irmãos, e às vezes a gente fala meio em brincadeira, mas é uma realidade. Para mim é assim, não sei como é que é para você. Eu tenho duas pessoas que falam comigo, uma na direita e uma na esquerda. Eu penso que a esquerda é a razão. Eu penso. E a direita é a fé. Né? Porque fé e razão não combinam não, viu? E você tem tudo aí dentro de você, né? Mas eu não vou falar nesse assunto hoje. Então, são duas pessoas. Aí a razão falou assim para mim, mas você só fica do lado das pessoas erradas? A razão falou para mim. Você fica somente do lado das pessoas erradas? E eu pensei assim um pouco, porque eu fico no meio, né? Falei, é mesmo, né? Então eu fico só do lado das pessoas erradas? Aí me veio a escritura, que o sumo sacerdote, ele é constituído do meio do povo, porque eu também tenho carro, também uso o carro. Eu fiquei me colocando no lugar da pessoa. E se fosse eu? Se fosse a minha família, como que estaria sendo difícil, estaria sendo triste, né, pra gente, né? Aí alguém, eu vou fazer uma afirmação por hipótese, alguém muito santo, muito perfeito, que nunca errou, nunca falhou, nada, diria assim, mas também quem manda ele não andar regularmente? Quem manda ele estar com o seu carro irregular, né? Aí eu me lembrei daquele dia que os fariseus trouxeram aquela mulher para o Senhor Jesus Cristo e ela tinha sido apanhada no próprio ato adulterando. E eles falaram, agora nós vamos lá e vamos obrigá-lo a não ser mais amoroso como ele diz que é. Vamos obrigá-lo a ele sair fora da sua rotina, do seu normal agora. Né? E ele disse, olha mestre, a Bíblia diz que ele estava lá escrevendo com o dedo, né, no chão. Olha mestre, essa mulher aqui é o seguinte, ela foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. E o que o senhor diz a respeito disso? Né? E ele lá, escrevendo com o dedo dele na terra lá. E eles ficaram insistindo. Hein, mestre? Fala, o senhor não vai responder nada? E aí, fala, mestre.
como é que vai ser, né? Assim, ela pode ser condenada ou não e tal. E ele nada. Eles insistiram, ele levantou a cabeça. Parece que eu estou vendo assim, sabe? Parece que eu vejo na minha mente assim a imagem. Ele levantou aquele olhar assim, tão severo, mas ao mesmo tempo tão misericordioso, tão complacente, severo com as coisas injustas e complacente com os arrependidos, não é? Ele disse assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, então seja o primeiro a atirar pedra nela. E continuou de novo escrevendo. Baixou novamente sua fronte e continuou a escrever. Aí, quando ele levantou a cabeça, não tinha nenhum lá, nem grande, nem pequeno, nem mais santo, nem menos santo, nem nada. Tinha ido todo mundo embora. E ele perguntou para a mulher: cadê ele? Onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não, senhor. E agora, né? O que vai acontecer? Falou: então, nem eu também te condeno. Vá em paz, mas tem uma coisa, não peca mais não, minha filha. Não anda mais nesse caminho errado não. Eu te amo tanto. Eu amo você, eu quero salvar sua alma. Não vai mais por esse caminho errado não. Mas eu também não te condeno. Né? Ora, se você tivesse um encontro com Jesus e isso acontecesse com você, ele falasse assim para você, você ainda ia ter coragem de pecar? Você ainda ia ter coragem? Cada vez que você fosse, você ia se lembrar dele, daqueles olhos penetrantes, daqueles olhos amáveis, complacentes, olhando para você e dizendo: não faz mais isso não, minha filha, eu te amo tanto. Não é? Mas então, voltando na questão, né, da história que eu estou contando aqui, quer dizer, não é uma história, é um fato que ocorreu mesmo. Então, aí a minha razão diz: mas então você fica só do lado dos errados? Eu falei: é mesmo, né? Como é que é isso aí, né? Aí o lado de cá, que é a fé, disse assim: não, mas Jesus também ficava, viu? Do lado dos errados e ignorantes. Por isso que está escrito aqui, ó. Né? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Está escrito aqui, ué, ignorantes e errados. Mas essa é a função do sumo sacerdote. Aí você pensa: você é cristão, mas não é sumo sacerdote, não é? Por exemplo, mas você fala assim: você quer saber de uma coisa, pastor? Eu quero essa função no meu coração também. Compadecer-me dos errados e ignorantes. Eu quero que esse Espírito Santo esteja em mim também, para eu poder me compadecer dos errados e ignorantes. Porque, na verdade, quando você tem revelação da graça, você diz: eu não sou melhor do que ele. Eu não sou melhor do que ninguém. Oh, meu Deus, apagou aqui, né? A gente esquece um pouco das coisas, né? Começa a ficar inspirado, começa a esquecer do tempo, esquecer do relógio, esquecer da tela que apaga e tudo, né? Mas apaga, mas acende de novo, né? Glória a Deus. Então, aí me veio a escritura, né? Não, mas espera aí. Tem uma escritura na Bíblia que diz que o sumo sacerdote é para se compadecer dos ignorantes e errados. Então tá certo assim mesmo. Eles erraram? Erraram. Certamente o pneu estava assim, em más condições de uso. Mas eu penso que se fosse o Senhor Jesus Cristo lá no comando ali, ele ia dizer assim: filho, você está correndo perigo, sua família, filho, está correndo perigo. Porque o carro, deixa eu usar o português assim, como é que fala, natural, o português, esqueci agora a palavra, né? Deixa eu usar a forma que as pessoas estão acostumadas a dizer: o pneu tá careca, né? E se você roda com esse pneu careca na pista, é perigoso acontecer um acidente com você, né? E você pode matar sua família. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse lá, ele fazia desse jeito. Né? Você pode matar a sua família. Você vai para muito longe? Não, o seu guarda seria o Senhor Jesus Cristo, né?
Não, seu guarda, eu vou entrar logo ali assim e tal, né? E vou pegar um pouquinho de pista aí, uns 3 quilômetros, mas eu vou entrar logo ali. Por exemplo, né? Então, você promete para mim, você me dá a sua palavra, que você vai com cuidado, muito cuidado agora, e chega lá, leva a sua família em segurança e não sai mais assim com o seu veículo, né? Olha, se fosse assim, você ganharia a outra pessoa, porque a pessoa não teria coragem depois de descumprir o que ele prometeu. Não, o homem foi tão maravilhoso comigo, foi tão misericordioso comigo, eu não posso trair a minha palavra que eu dei para ele. E é desse jeito que Deus quer salvar as pessoas. É dessa maneira que Deus quer salvar as nossas almas, salvar as almas dos pecadores. Se alguém perguntasse para mim, não, pastor, mas o senhor não é pastor dele, né? O senhor é pastor da sua igreja lá. Mas eu não sou pastor dele, mas Jesus é que dá a vida para ele, Jesus é que dá o fôlego para ele, Jesus é que dá o sol para ele. Também, como dá para mim e para você. Se Jesus está em mim, a compaixão dele, se Jesus está em você, a compaixão de Jesus Cristo flui de você para outra pessoa, mesmo que seja da igreja, não interessa se é da igreja, se não é da igreja. Eles são errados, ignorantes, e a compaixão de Deus flui de nós para eles, porque graça, e você sabe de onde que vem isso? Compaixão e graça vem de cima. Então, se você está nessa condição, tendo compaixão, amando o ignorante, amando o errado, então é porque você está acima disso. É porque eu estou acima disso, não é? Que Deus ajude a nós a nos chegarmos nessa condição. Não é só ir na igreja, todos os dias de culto, né? Agora nós estamos tendo esses cultos gravados, então é terça, quinta, sábado e domingo. Quando voltarmos para a igreja, eu penso que vai ficar do mesmo jeito assim, segunda, quarta, aqui em Santa Bárbara, né? Segunda, quarta e domingo. Lá no Parque Shalom nós teríamos então os cultos quando voltar ao normal. Domingo de manhã às 8h30 e quinta-feira à noite. Esses são os nossos cultos, né? Mas não adianta nada. Ser cristão não é só ir lá na igreja, não, para cumprir o protocolo. Vai lá e frequenta ali aquela 1h30 de culto, depois vai embora para casa. Mas cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito de Cristo? Por onde ele passou? Ou ele mora aí, dentro de você? Ou ele mora aqui, dentro de mim? Porque eu, quando prego para os outros, eu estou pregando para mim mesmo. O que adianta eu ganhar as almas dos outros e depois não ganhar a minha? Primeiro eu tenho que ganhar a minha, ué, né? Primeiro eu tenho que ganhar a minha alma, mas eu quero ganhar dos outros também. Então, se eu estou pregando para alguém, eu estou pregando para mim mesmo, não é? Então, meus amados irmãos, Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Eu fiquei com vontade de repartir com os irmãos isso, porque eu tenho certeza que isso é edificante. Eu não estou falando de religião aqui, não estou falando de nada, estou falando do Espírito Santo, estou falando do amor de Deus, estou falando da graça divina, da palavra de Deus, falando do Senhor Jesus Cristo. Ora, quem é que pode não concordar com estas coisas? Não é mesmo? Deus nos abençoe, meus queridos. Deus abençoe vocês. Deus cure vocês. Deus desça essa graça no coração de cada um e encha o coração de amor divino pelas pessoas, seja da igreja, seja irmão, não seja quem for, seja, desculpa eu usar essa expressão, né? Mas eu não estou usando com termo pejorativo, não. Seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre. Quando nós fizemos os estatutos, que fizemos o registro da nossa igreja, lá estava escrito que o tema da nossa igreja é não fazer distinção entre credos, entre raça, entre nível social e entre grau de escolaridade. Não tem diferença, para Deus não tem diferença.
Somos todos iguais e Ele nos ama a todos nós. Você pensa que Jesus não ama o pecador? Ele ama. Você pensa que Jesus não ama aquela família lá que estava lá naquela condição que ele disse? Ele ama. E Ele quer que eles se arrependam também. Ele quer que eles se salvem também. E eu também quero. E você também quer. Amém? Porque o Espírito Santo está em você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor, né? Nosso Deus e Pai. Agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. E é tão bom, Senhor, estar falando da Tua palavra. É tão bom sentir que os irmãos estão ouvindo. Quando estou gravando, eu penso que os irmãos estão ouvindo, representa que eles estão ouvindo. Eles vão ouvir depois, né? Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade, essas facilidades tecnológicas para gravar, para depois transmitir. Graças ao Senhor por essas leis que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas as bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Não esquece de curtir o vídeo, né, de clicar no gostei ali, para outros irmãos, outras pessoas poderem ser alcançadas também. E se não for inscrito, nós pedimos assim humildemente que vocês se inscrevam, não para ajudar uma pessoa, mas para ajudar muitas pessoas, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.